A dívida americana hoje passou dos 34,5 trilhões de dólares e ela cresce aí a 1 trilhão a cada 90 dias e ela vem acelerando cada vez mais, né? Então todo mundo acaba achando que isso é o fim do dólar. Nós estamos imprimindo dinheiro a rodo e é impossível pagar essa dívida porque a relação da dívida com o PIB americano está cada vez maior e não tem PIB suficiente para pagar tudo isso e talvez não tenha jovens suficientes para poderem pagar essa conta no futuro, então nós estamos roubando a prosperidade das gerações futuras e pagando no presente. Então, isso acaba criando toda essa narrativa de que, a partir de agora, o dólar vai a zero, ele acabou e nós precisamos pensar numa outra saída. Vamos pensar no ouro, vamos pensar no Bitcoin, vamos pensar numa outra criptomoeda, ou o BRICS vai fazer aí a sua moeda para substituir o dólar. E isso acaba gerando toda uma confusão, porque às vezes falta um pouco de entendimento sobre qual é o real problema que se tem. E a gente sempre olha somente para os Estados Unidos e não para o que acontece, na verdade, no mundo inteiro. Nós estamos numa economia globalizada, não é somente os Estados Unidos. Tudo que acontece com os Estados Unidos acontece com o mundo inteiro. Então nós temos hoje uma reserva global chamada dólar. O dólar, ele é usado dentro dos Estados Unidos, obviamente, mas ele é muito mais usado fora dos Estados Unidos. Esse é um tema que eu repito sempre no meu podcast. E as pessoas, elas acabam confundindo muito o conceito de imprimir dinheiro. Então, é muito importante você entender o que significa imprimir dinheiro hoje em dia. Porque o imprimir dinheiro clássico seria o que aconteceu, por exemplo, na Segunda Guerra Mundial, quando você tinha uma impressão física mesmo de notas que começaram a circular cada vez mais, e aí não faz diferença, né? Quantos você vai colocar nessa nota, se é 1.000, se é 10.000, se é 100.000, se é 1 milhão de unidades da moeda local, para você financiar a guerra, né? Então aquilo acaba gerando uma inflação monetária, que é a inflação de verdade, que vai buscar os mesmos produtos e serviços e vai fazer com que você tenha aquele reajuste que tenha que acontecer, deixar a população preocupada, cria fila no supermercado. Isso inclusive foi usado como tática nazista, né, contra os ingleses, fazendo falsificação de notas do pound para poder quebrar a confiança da moeda deles, gerando inflação e criando financiamentos bélicos de graça, digamos assim, né, com essas notas falsas. Então, isso é realmente uma impressão de dinheiro que vem direto do emissor ou do falsificador para aumentar a quantidade de moeda, mas de uma forma completamente gratuita, sem nenhuma consequência, né? Elas circulam, o que existia antigamente também, quando você fazia com ouro, é pegar as moedas de ouro e começar a recortar um pedacinho de cada moeda para ir juntando isso num outro metal e fazendo uma liga e deixando as moedas mais escuras, elas estão inflacionadas, né? Então é uma outra forma de você falsificar. Isso sim é uma inflação que pode gerar hiperinflação, mas isso não é o que nós vemos no sistema de hoje. Hoje nós temos um sistema muito mais eletrônico, complexo e que as pessoas às vezes não entendem. Eu demorei muito para entender essa parte, eu queria passar isso para você nesse capítulo de hoje. Então presta atenção quando alguém falar sobre imprimir dinheiro. O que significa isso hoje? Hoje nós temos um sistema de crédito, certo? A gente até tem o papel moeda, mas todo mundo sabe que ele está cada vez com seus, não vou dizer com os dias contados, mas cada vez mais próximo disso, onde o papel moeda, você usa isso cada vez menos, né? Pagamentos eletrônicos vem fazendo isso acontecer, a conveniência deles para o bem ou para o mal, vem fazendo isso acontecer, querendo ou não. Então esse papel moeda, que é parte do compulsório, né? Que é do sistema bancário, que é o Bank Reserve, que a gente chama nos Estados Unidos, eles estão importando cada vez menos. E mesmo que você faça legislações para ter um mínimo necessário de 10% para você cobrir uma corrida bancária, isso hoje não é mais um problema que é visto como grave pelos bancos, né? Todo mundo fala, nossa, se todo mundo for pegar o seu depósito do banco ao mesmo tempo e quiser sacar, o banco quebra. Sim e não. Na verdade, o banco não está tão preocupado com isso, porque a chance de você querer fazer isso e todos os outros correntistas é quase zero e, na verdade, é cada vez menor, certo? Cada vez mais tendendo a zero, porque você, eu e várias outras pessoas estamos usando cada vez menos. A gente só faz transferências bancárias, a gente faz um Pix, a gente faz um Zelle aqui nos Estados Unidos, a gente faz um Wire, faz um DOC, usa o TransferWise, usa, enfim, o Wise hoje em dia, né? Usa o Nomad, sei lá, todos os tipos de pagamentos possíveis e imagináveis, ou mesmo usa cripto, enfim. E você acaba fazendo isso tudo de forma eletrônica. Então, como que hoje é impresso? Será que você hoje tem essa capacidade de fazer algum tipo de
de transação onde você realmente imprime o dinheiro, o dinheiro continua sendo impresso pelo Tesouro americano, como, digamos assim, a parte da casa da moeda, né, que você tem no Brasil hoje, só que não é isso que preocupa ao se criar uma inflação em dólares hoje nos Estados Unidos. Então hoje você tem uma preocupação muito maior com outra coisa, e é isso que eu quero te passar agora. Então o dinheiro, ele é impresso, entre aspas, somente quando ele é emprestado. Quando um banco gera um crédito para você, você pega um empréstimo na Caixa Econômica Federal para um financiamento imobiliário, a Caixa Econômica Federal cria esse R$1 milhão do além. Você pega um banco, ele vai pegar esse dinheiro e vai creditar na sua conta, ao mesmo tempo que você tem esse depósito, né, na sua conta. Então, para o banco, isso é um ativo. Para você, isso é um passivo, é uma dívida que você tem. Agora, tem mais notas circulando? Não, são dígitos, certo? Agora, esse dinheiro existia antes, e essa que é a parte principal. Não, esse dinheiro não existia antes. Só que, peraí, se você está dizendo que os bancos têm essa capacidade, não é o Fed que imprime o dinheiro, né? Não é o Fed que está imprimindo todos esses dólares na economia, é aí que está. Na verdade, quem realmente imprime são os bancos. O Tesouro até tem uma capacidade de fazer isso, mas isso é uma questão para um outro momento que aconteceu principalmente no Covid, mas ele precisa de uma medida emergencial aprovada pelo Congresso para isso. Agora, os bancos fazem isso livremente, certo? Eles conseguem baseado no crédito, ou seja, por definição, toda a criação de novas unidades de moeda que acontecem, elas têm que ser em crédito, certo? Ela não é criada do além em si. Ela tem algo envolvido, que é o pagamento dos juros de volta para você, porque o banco cria um ativo para ele e cria um passivo para quem recebe isso. Só que quem tem o passivo tem que pagar isso de volta, senão existe um calote. E quando você paga de volta a dívida, esse dinheiro que foi criado, ele é destruído. Então você reduz a quantidade de dólares na economia. Então quando você acredita, você aumenta. Quando você dá o empréstimo, você aumenta. E quando você paga, você reduz. Mas aí fica a pergunta, por que os bancos então não criam dinheiro adoidado no mundo inteiro e resolvem todo o problema da pobreza mundial? Certo? É porque não funciona assim. O banco só empresta se ele conseguir equilibrar os ativos com os passivos. Senão, o banco quebra. Todo banco que tem um passivo maior do que o seu ativo e não tem como conseguir cobrir isso, ele entra em colapso, certo? E é esse o grande problema que nós temos hoje. Os bancos estão com medo de emprestar. Então, essa é até uma discussão para um outro capítulo, mas é importante você entender como o sistema funciona. Então, ele somente é impresso quando ele é emprestado, gerado via crédito. E ele sempre vai ter juros por cima dele, certo? Ou seja, por ter juros, você concorda que você precisa ter mais dinheiro do que a dívida para pagar de volta? Então, para gerar mais dinheiro, você precisa gerar mais crédito. Então, quando você tem um dinheiro que é criado baseado no crédito, ele automaticamente aumenta a quantidade de dinheiro na economia, certo? O que faz com que, tecnicamente, isso gere inflação, porque esse dinheiro, se ele for empregado para produtos e serviços, ele vai vir do além. Porém, ao mesmo tempo, como você tem juros em cima dele, ele automaticamente também cria demanda em cima desse dinheiro. Percebe o paradoxo disso? Então é isso que é importante você entender. Então ele é um sistema que ele precisa crescer para se manter vivo, porque ele precisa fluir. Quanto mais ele flui, mais você tem produtos e serviços sendo gerados, mas ele vem baseado no crédito. Agora, quanto ele mais contrai, quando ele vai sendo ou quitado, ou ele vai sendo pago, né, adiantado, ou mesmo dando o calote, isso destrói completamente a circulação e, ao mesmo tempo, prejudica os bancos. Então, os bancos não querem passar por isso. Então, eles preferem não emprestar do que emprestar e ter o calote. Então, não é que eles podem criar tudo do além ao seu bel prazer. Tudo está baseado no risco. Então, o dólar em si, ele tem uma posição específica, porque ele é uma reserva global de dívidas americanas, mas de dívidas mundiais ao mesmo tempo. Então, nos Estados Unidos, você pode até falar da dívida de 30 trilhões, 34 trilhões, mas e fora dos Estados Unidos? Quanto que os outros países geram de dívida? 50 trilhões. Ou seja, existe mais dívida fora dos Estados Unidos
do que dentro dos Estados Unidos. E lembrando, a dívida de um é o ativo do outro. E os países não devem aos Estados Unidos, nem os Estados Unidos devem somente aos países. Eles devem entre eles mesmos, né? O Japão deve à Suécia, que deve à Austrália, que deve à Índia, que deve à China. Então, quando você fala, por exemplo, com aquela paixão de que, não, agora para matar o dólar é muito simples. A gente abandona o dólar, vai para a moeda do BRICS e a partir de agora o dólar vai morrer porque não vai ter demanda por ele. Mas, na verdade, a demanda aumenta cada vez mais se você abandona o dólar, sendo que você tem uma dívida crescente e você precisa cada vez mais de dólares que você não tem. Você reduz a oferta de dólares para pagar uma dívida que é exponencial, lembra? Então, isso cria um paradoxo gigantesco. E outra, para você dar calote, é a mesma coisa que todo mundo apontar a arma um para o outro e falou, vamos ver quem atira primeiro. Para você desdolarizar, você precisa desalavancar. Para você desalavancar, você precisa se livrar das suas dívidas contraídas na reserva global. Então, para você dar o calote, o Japão dar o calote na Suécia, significa que a Suécia vai perder todo aquele ativo e vai afetar a Suécia, vai quebrar empresas, vai acabar com a economia deles. A mesma coisa acontece com o Japão. As dívidas que a Suécia tem com o Japão são o passivo da Suécia e o ativo do Japão e vão fazendo com que empresas japonesas quebrem e pessoas sejam demitidas, criando uma crise no Japão. Então você falar de default como se fosse uma coisa que vai afetar somente os Estados Unidos, não, vai afetar quase o dobro do impacto fora dos Estados Unidos. Essa que é a confusão que a gente acaba tendo em relação à facilidade de você desdolarizar, como se fosse simplesmente você abandonar o dólar e tá tudo certo e vamos deixar os americanos falando sozinhos. Não é assim que isso funciona. Então, o mais importante para você pegar desse capítulo é que uma moeda que surge ao ser emprestada, no momento, né, eletronicamente, não fisicamente, certo? Quando ela é emprestada, ela aumenta a quantidade de moedas, o que é inflacionário, só que ao mesmo tempo ela aumenta automaticamente a sua própria demanda em maior escala do que a oferta. É por isso que você vê que mesmo com uma dívida exponencialmente grande dos Estados Unidos, emitindo títulos da dívida pública em dólares, você tem uma demanda maior ainda desses títulos, porque países estão desesperados por dólares que eles não conseguem imprimir. Percebe? Então você depende da sua própria reserva. Você, como Japão, se você precisa garantir que você tem algum tipo de segurança em relação ao iene, porque você não consegue imprimir dólares, nem criá-los, você precisa adquirir títulos da dívida americana. Então, os Estados Unidos têm o privilégio, e não estou dizendo que isso é justo, ou que isso é correto, ou que isso vai fazer os Estados Unidos ficarem cada vez mais fortes, porque isso vai criar problema para os Estados Unidos, obviamente, mas também cria para todo mundo em maior escala. Então, a coisa mais importante que eu demorei muito para entender é que você não pode ter hiperinflação em uma reserva global de um sistema monetário que está baseado em crédito, quando o dinheiro que é criado ao ser emprestado, e não fisicamente impresso em notas, e o dinheiro novo tem uma demanda externa maior ainda do que a doméstica. Então é isso, eu vou repetir para você. Então o dólar, sendo uma reserva global em um sistema bancário que é baseado em crédito, ele está numa posição única, porque quando você cria esse dinheiro, você cria uma demanda maior ainda por ele. Então esse dinheiro que é emprestado, ele é emprestado não somente para os Estados Unidos, mas para o mundo inteiro. E a taxa de juros que os Estados Unidos faz no Fed acaba competindo não somente com os bancos nos Estados Unidos, mas com o mundo inteiro. Então isso acaba afetando todo mundo travestido de política doméstica, monetária, certo? É essa a real arma que os Estados Unidos têm. Agora, isso vai ser bom para os Estados Unidos no longo prazo? Não, a dívida continua sendo exponencial, mas isso não cria, por definição, num sistema que funciona dessa forma que ele funciona hoje, e o meu objetivo não é falar como eu gostaria que fosse, mas tentar descrever como realmente é que automaticamente ou por definição você não consegue criar uma hiperinflação em uma moeda que, quando ela é criada do além, baseada no seu risco, você cria uma demanda maior ainda por ela do que o aumento
da sua oferta no mercado, que é o que criaria a inflação clássica que se você simplesmente imprimisse moeda, papel moeda do além, porque aí você não tem nenhum tipo de consequência. Esse papel moeda simplesmente vai buscar outros produtos e serviços, mas no crédito a coisa não funciona assim. Você precisa ter a confiança de que a pessoa que você está emprestando vai te pagar de volta com juros. Se ela não pagar, você vai ser prejudicado. Os seus ativos vão desaparecer e os seus passivos aumentam, fazendo você quebrar. E os bancos não querem isso. Então é um sistema que se regula baseado nisso. E hoje ele está com bastante medo. O problema, na verdade, é o contrário. Então quem hoje está preocupado com os altos preços no supermercado, está achando que isso é por impressão de dólares e não tem nada a ver, são coisas completamente diferentes. E nós estamos vendo o M2 americano baixar pela primeira vez, ou seja, nós estamos tendo forças deflacionárias, que é esse o real perigo de um sistema que precisa crescer por definição para continuar vivo, para poder fluir. Se você para de fluir, você para de pagar dívidas, você para de dar mais crédito, você para de circular produtos e serviços e você cria desemprego e faz os preços, inclusive, ficarem cada vez mais inacessíveis para as pessoas. Entende? Então, esse que é o grande problema que nós temos hoje e o grande paradoxo também. Então, hoje, quando você talvez ouça o seu amigo falando sobre a hiperinflação do dólar, ele vai a zero, compra Bitcoin, né? Continua aí sendo pobre, etc. Não é bem assim, é mais complexo. Não, por mais que eu goste de Bitcoin, por mais que eu goste de reserva de valor, mas a gente tem que entender qual que é o problema que nós realmente temos. Então, mostre isso para o seu amigo, caso você tenha alguém que fale mais ou menos isso, de que apesar de todos estarmos aí do mesmo lado, nós sabemos que existe um problema no sistema monetário, mas é importante nós descrevermos exatamente o que está quebrado para sabermos aí como consertar.